Programa Voz do Trabalhador, trazendo agora a dica do cartório Joana Malheiros. Sábado passado, nós conversamos com a Joana a respeito da legalização, da documentação das uniões estáveis, dos convívios e das implicações, né? E as várias facetas que tem esse tipo de relacionamento. Nós vamos dando sequência, hoje, nesse sábado, a este assunto, porque ele é muito extenso. É um assunto que necessita de muito tempo para que a gente possa estar por dentro dele. Joana, boa tarde. Falei certinho? Casamento. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que sempre nos acompanham. Sim, falou certinho. Nós vamos hoje dar continuidade no programa de sábado passado. Por quê? Porque nós recebemos algumas solicitações de informações no tocante à documentação que é necessária para realizar o casamento civil ou para formalizar a união estável, e sempre trazendo a menção da importância do papel, né, Paulo? Falando em papel, quais são os documentos? Os documentos vai depender do estado civil. Para o casamento, nós precisaremos, se a pessoa for solteira, a certidão de nascimento atualizada, mais seus documentos de identificação, RG e CPF, e mais 2 testemunhas que vão vir junto, mas documentação, certidão de nascimento atualizada, RG e CPF, solteiro. Agora, se houver uma segundas núpcias, que é o que nós abordamos na semana passada, um divorciado ou um viúvo, o divorciado, Paulo, ele precisa apresentar a certidão de casamento com a averbação do divórcio, e nesta averbação nós iremos verificar se do casamento anterior houve a partilha de bens ou não houve a partilha de bens, porque isso vai implicar, Paulo, na escolha do regime de bens. O viúvo vai apresentar a certidão de casamento com a anotação do óbito, e da mesma forma nós vamos verificar se do relacionamento anterior, do casamento anterior, houve o inventário, no caso, se foi dado inventário, existindo bens, se os bens foram partilhados, porque também isso implica, Paulo, na escolha do regime de bens neste novo casamento. Então, essas são a documentação. Claro que o viúvo e o divorciado, além de apresentar essas certidões, RG e CPF. Um detalhe que eu gostaria de perguntar, Joana, ele tem que mexer no nome que ele tinha antes, e outro detalhe também, quanto ao regime de casamento, partimos do zero nesta segunda união. É isso que acho eu que eu entendi assim. Com referência ao nome, o nome ele diz respeito à identidade da pessoa. Existe a possibilidade de casar ou formalizar a união estável e continuar usando o seu nome, o mesmo nome que trouxe quando do registro de nascimento, sem qualquer alteração, ou eu posso, qualquer um dos nubentes ou dos companheiros, se for a formalização da união estável, acrescer ao seu sobrenome o sobrenome do outro. Isso é uma questão, assim, de escolha, de autonomia Entendimento da vontade. entre as partes, seria isso? Se eles se entendem que assim está bom, que fique. Exato. Porque o que vai comprovar o estado civil de casado é a certidão de casamento, e não é o acréscimo do nome ao seu nome, ao acrescer o sobrenome do outro ao seu nome. Então, hoje em dia, é muito comum as pessoas casarem e permanecerem com os seus nomes que tinham desde o registro de nascimento. Esse tipo de ação, esse tipo de trabalho, né, essa mudança, ela tem prazo para ser executada, ou como é que funciona? Hoje nós tivemos uma alteração Aqui no cartório? em todo o Brasil no tocante
a expedição dos editais. Não tem mais aquele prazo de 15 dias da publicação dos editais. Então, se eu quiser casar em 5 dias, desde que eu tenha documentação hábil, eu posso fazer um casamento, desde que as partes compareçam, tragam seus documentos, as testemunhas também compareçam, firmem a habilitação, nós vamos expedir um edital, vamos publicar na imprensa, mas não há necessidade do prazo de 15 dias. E uma vez era, né? Assim. Exato. Antes nós tínhamos o prazo de 15 dias da publicação do edital. Onde ele se habilita? Outro detalhe, uma curiosidade. Eu posso casar com uma moça lá do outro lado do país? A habilitação de casamento, ela deve ser no local de residência de um dos contraentes. Mas, depois deles habilitados, vai ser expedida uma certidão de que eles estão realmente habilitados ao casamento, e essa certidão ela pode ser utilizada em qualquer cartório de registro civil do país. Quer dizer, eu posso me habilitar em Soledade e vir a casar no estado de São Paulo, ou no Pará, vice-versa, onde quiser, desde que eu tenho essa habilitação. Lógico que essa certidão ela tem uma validade. A validade é 90 dias. Expirado esse prazo, eu terei que fazer nova habilitação de casamento. O processo totalmente novo. Isso, apresentar documentação nova, testemunhas, enfim, toda a documentação novamente. A prova do casamento. Como nós estávamos falando na questão do nome, né, que não é o nome que vai dar a condição da pessoa ser casada, a prova do casamento é a certidão de casamento. Este é o documento, é o papel, Paulo. O papel que o papel é que manda, gente, manda. Exato. É o papel, a certidão é que vai dar a comprovação do novo estado civil de casado. Nós falamos no nome antes, né? Se a pessoa é viúva, mas carrega o sobrenome da pessoa falecida, ele pode tirar. Ou pode casar com o sobrenome. Vamos voltar a falar sobre aquilo. Não só o viúvo, mas também pode ser o divorciado que se divorciou e não voltou a usar o nome de solteiro. E aí vai contrair casamento novamente. É lógico, por uma questão assim de conforto na relação, na nova relação, que aquele nome seja excluído. Então, com o novo casamento, aquele que não alterou quando do divórcio, é o momento de fazê-lo agora no novo casamento, nas segundas núpcias. E, incrível que pareça, Paulo, nós tivemos um caso semana passada. Semana passada? Exatamente, mas exatamente neste sentido, que a pessoa se divorciou e continuou usando o nome de casada, e ela agora está contraindo as segundas núpcias, e ela olhou para mim e o meu nome, mas eu acho que é uma escolha sua, mas é uma nova relação. Daí ela disse, não, agora é o momento que eu vou tirar o sobrenome do outro cônjuge, enfim, né, da pessoa com quem ela era casada em primeiras núpcias. Então, é uma realidade. E mais, o que eu achei super interessante, e foi na mesma habilitação, divorciada, o regime de bens. Quando nós estávamos tratando do regime de bens, nós colocamos pode comunhão parcial, comunhão universal, enfim, qual é a situação deste casal que já era convivente, mas ambos divorciados. E elas não vamos casar pelo regime da comunhão parcial. Só que quando a gente foi habilitar, nós olhamos a certidão de casamento com a averbação do divórcio e existiam bens do casamento anterior que não foram partilhados, ficaram para ser partilhados depois. E esse partilhar depois não houve até a data de agora. Então, isso implicou, Paulo, na escolha do regime de bens nestas segundas núpcias. Por mais que eles quisessem casar pelo regime da comunhão parcial, como do casamento anterior não tinha sido feito a partilha, e estava constando, eles vão ter que casar agora pelo regime da separação obrigatória de bens, para que não haja confusão patrimonial. Então, você veja que nessas relações
no sentido de regularização, de formalização, estão aparecendo essas situações, aparecendo essas duas situações no mesmo casal. Na questão do nome, que a mulher continuou usando o nome de casada, mesmo divorciada, vai contrair segundas núpcias. O regime de casamento, eles queriam um regime de comunhão parcial, porque nenhum deles estava na idade limite de 70 anos, mas em virtude de que do casamento anterior não tinha sido feito a partilha de bens, isso foi um óbice para poder escolher o regime que eles queriam, que era o regime da comunhão parcial. Então, você veja como é importante, Paulo, nós estarmos falando aqui, as pessoas estão nos ouvindo, porque elas começam a querer formalizar e aí vem as situações. Essa pessoa disse assim, mas olha só, eu nem tinha me dado conta que nós tínhamos acertado em audiência, enfim, que iríamos fazer a partilha de bens e a gente não fez a partilha de bens. Ficou de ser transferido um imóvel, enfim, eles iam acordar sobre a partilha. E não acordaram, não fizeram a partilha. E isso é um óbice agora para a divorciada contrair o casamento pelo regime que ela quer casar. Então, você veja como o nosso trabalho aqui está sendo relevante, porque as pessoas estão vindo ao cartório, estão buscando informações de quais os documentos são necessários para formalizar ou um casamento civil ou formalizar a união estável, porque isso, Paulo, tudo tem implicação patrimonial nos bens, questão sucessória, enfim, várias situações que envolvem. E aí, nesse casamento que a gente estava a habilitar, a gente se deparou com essa situação. Os bens não partilhados do casamento anterior e mais um nome que agora vai ser o momento, então, da mulher fazer alteração, incluindo o sobrenome. Regularizar tudo, tem que regularizar tudo, né? Ou permanecendo com o nome dela de solteira, né? Enfim, conforme for a vontade das partes. Tem um detalhe, antes da gente fazer o encerramento, um detalhe importante. Se a pessoa casada, o cônjuge da família do primeiro casamento ainda for vivo, e agora nós teremos uma nova união, seriam 3 pessoas. A responsabilidade pelos encargos familiares, como é que fica nesses casos? É que quando houve a dissolução do casamento anterior, seja pelo divórcio, já ficou estabelecido um divórcio. Se houve a dissolução por causa de falecimento, viuvez, já se resolveu a questão no tocante à partilha, no próprio inventário. Entendi, agora eu entendi. No próprio inventário. Mas pode ser que as pessoas, às vezes, não sejam assim tão diligentes no sentido de efetuar os atos que são necessários. E deixam, aguardam, enfim, vão levando. Só que chega um momento que há necessidade da formalização, da regularização. Tá bom, eu quero agradecer então aqui a Joana. Nós temos muito mais conteúdo sobre este importante assunto. Mas nós teremos tempo para ir dividindo cada pouco no nosso Dica do Cartório Joana Malheiros. Paulo, e devido à importância dessa questão familiar, de regularização das relações afetivas, união estável ou casamento, nós estamos com a edição do casamento coletivo no bairro Ipiranga, onde já temos 6 casais que se habilitaram, e ali nesses casais que a gente pôde verificar a importância desta formalização. São todas conviventes, mas sem o papel, sem documentação, sem né? documentação. Então, eu acho que é mais do que na hora das pessoas começarem a pensar sobre essas questões, para que haja essa regularidade, essa formalização, na medida sempre do possível, logicamente. E aproveito o ensejo aqui, Paulo, como nós estamos falando que a gente vai para o interior e vai para o interior, nós estaremos agora, domingo, temos o Café com Mistura, FIAR com Arte e História, na linha Curuçu, Salão Comunitário da linha Curuçu, dia 18 de setembro, às 14 horas. Então, será um momento também da gente ir ao interior, conhecer mais as pessoas, se aproximar mais das pessoas, para que
possamos ver essas realidades. Então, deixamos aqui o convite a todos. Um abraço, Joana. Muito obrigado. Boa semana. E sucesso, né? Nós que agradecemos sempre esse espaço de participação para levar conhecimento. Estamos à disposição aqui no cartório para maiores explicações. Um grande abraço a todos e um excelente final de semana. Dica do cartório Joana Malheiros, aqui no programa Voz do Trabalhador.